Bom, vamos começar. O engarrafamento aí está atrapalhando a gente, mas tem que começar, né? Vou apresentar a vocês o Vinícius Lima. Vinícius fez mestrado e está fazendo doutorado pela UFMG. É o autor do livro Homens em Análise, Travessias da Virilidade. E ele vai conversar hoje com a gente, e um dado muito interessante, e que eu faço questão de ressaltar, é que ele faz parte da nova política da juventude, da Escola Brasileira de Psicanálise. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Undina e da diretoria também por essa conversa gostosa que a gente vai ter em torno desse livro, que é um percurso de investigação junto com o Vinícius. Estava aqui falando com ele, que ele é generoso com o leitor, porque a gente vai e volta com ele, ele pega a gente pela mão, ele consegue extrair várias citações de Lacan, que, para mim, parecia um Lacan renovado também, foi uma coisa que a Andréia pontuou nas nossas conversas. Para mim, também teve esse efeito. E vou colocar alguns pontos que eu acho que uma coisa interessante que não se resume, né, à função da biblioteca na sessão, é fazer uma curadoria de alguns livros interessantes que estejam, às vezes, distantes da gente, como era o meu caso com esse livro, e que nos apresentam coisas preciosas, assim. Então, agradeço a Undina também por conta disso, por essa curadoria. E vamos lá. Queria ressaltar um pouco uma parte, logo no início, em que o Vinícius fala de onde falamos, que ele se apresenta também, como é que ele pescou e foi fisgado por essa questão que ele traz. E aí ele fala um pouco de uma transmutação, palavra sua, do percurso analítico em produção acadêmica. E eu achei essa palavra interessante, assim. Você fala, eu acompanhei umas 2 ou 3 vezes essa palavra no curso da introdução. Transmutação na genética é quando eu fui lá no Google ver, quando você pega um ser, mistura com outro ser e dá em outra coisa. E aí fui ver que outra coisa era essa. Não é nem o seu percurso analítico, óbvio, nem uma produção acadêmica. O livro é outra coisa, né? E achei bem bacana isso. Você fala também que o livro é um produto que parte da divisão subjetiva, da transferência com a psicanálise, a sua transferência com a psicanálise, e com uma inquietação com relação a possíveis reiterações da cis-heteronormatividade, que é um ponto instigante para a gente também, como não só precisar rebater críticas, mas como extrair um trabalho disso também. Como a gente ficar, que eu acho que você me ensinou, a como ficar menos na defensiva e extrair consequências das críticas, poder levar elas a sério e poder conversar com elas, tomar elas como trabalho. E aí, durante o percurso do livro, vamos acompanhando as interrogações e as descobertas do Vinícius, que não toma a psicanálise como um saber completo. Por isso que eu acho que também não é uma dissertação tal e qual, porque não precisa ser um saber completo, né? Mas como um campo de investigação ligado a uma praxis. Isso que, para mim, significa essa transmutação, a produção de um livro causado pelo lugar analisante. Livro que relata um percurso na academia, mas que faz um giro, e que é o nosso objeto aqui na seção Rio, porque obedece uma lógica clínica. Porque esse livro faz um giro, né? Ele vem da sua análise para a sua pesquisa, para o mestrado, para a seção Rio, agora. E podemos tomá-lo na seção Rio porque o livro nos ajuda nas nossas interrogações clínicas sobre como um trabalho analítico hoje pode sustentar um homem que se pergunte sobre o falo e seus destinos, para além do engodo, que é uma palavra que você usa muito também, o engodo fálico. Da posição de autoria sua, Vinícius,
o que eu li foi que você sustenta uma posição transferencial com a psicanálise, o que é diferente, você mesmo fala de uma defesa apaixonada, e é uma posição metodológica inspirada no próprio Miller, coisa que você também fala e que ressaltou muito para mim. Quando Miller mesmo coloca Lacan contra Lacan, você coloca Miller contra Miller. Então, mais uma vez, você bota essa divisão a trabalho, que eu acho que isso permeia, né, o livro todo. E aí eu queria ressaltar alguns pontos em que você traz uma pensadora feminista estadunidense, Jeanne Galop, página 66, para quem quiser acompanhar, que você recolhe dela uma coisa importante, que é o Lacan como falo excêntrico, e não como falocêntrico. Isso eu achei bem bacana também. Porque o Lacan, segundo o que você extrai dela, ele faz troça da norma fálica que veio formalizar, não se deixando iludir pelo lugar da autoridade ou da tradição. E aí eu queria recolher alguns pontos em que você demonstra isso, assim, demonstra esse Lacan falo excêntrico. Ou seja, no que o Lacan aponta uma não centralidade com relação ao falo. E aí o que eu recolhi foi o primeiro ponto, que o simbólico não recobre totalmente o real. Esse já seria um ponto do Lacan falo excêntrico. Aí você fala o seguinte, que o que está em jogo é algo que Lacan nomearia como uma discordância entre simbólico e real. Por isso, há uma discordância entre o falo simbólico ou a significação fálica e o plano do real. Isso eu acho bem bacana, e vamos lá na página 66, porque eu acho que você vai falar muito melhor do que eu, no próprio livro. O que eu recolhi um pouco é quando você chama atenção de como Lacan fala do representante da lei, né? O Lacan denuncia esse engodo da virilidade, escancarando que o mestre palavras do Lacan, um babaca, ou que o personagem do pai, no fundo, palavras do Lacan de novo, é um idiota, um pobre diabo e um velho caquético. Ou ainda que a figura do rei, palavras de Lacan de novo, velho cretino, é marcada pela, outra palavra de Lacan, cegueira, e pela, outra palavra de Lacan, imbecilidade. Então, vou só retomar os termos do Lacan. Velho caquético, babaca, idiota, pobre diabo, velho cretino, marcado por uma cegueira e que tem uma imbecilidade. Isso tudo não é para detonar o pai, porque o pai já está detonado, né? O que aparece aqui é que ele já está detonado. Por essa discordância entre o simbólico e o real, que o pai nunca vai conseguir recobrir, ele aparece já decaído, né? E aí você recolhe de Lacan uma citação que eu achei importante também, vou ler só o final dela, páginas 66 para 67. Há sempre uma discordância extremamente nítida entre o que é percebido pelo sujeito no plano do real e a função simbólica. E aí, esse foi o primeiro ponto que eu queria retomar com você. O segundo ponto é uma não relação entre falo, órgão, e o simbólico. E o falo como simbólico e o órgão. O órgão nunca dá conta. E o falo também, estão sempre em alguma não relação, né? Isso também ficou muito claro em algumas passagens suas que você recolhe do Lacan e que você consegue levar adiante também. Tem uma piada, eu não sei quanto tempo que eu posso ficar falando. Tá, então eu já excedi meu tempo. Então, eu vou só falar mais brevemente, vou colocar algumas perguntas depois, mas vou falar só do segundo ponto. Essa não relação entre o falo e o órgão. Você traz algumas coisas bem importantes sobre isso. Vou destacar aqui, na página 68. Função simbólica do falo e o órgão com o qual ele se desencontra evidencia a discordância e a pequenez humana frente à função simbólica, e que ninguém está à altura dessa função.
nenhum homem, nenhuma mulher. Vinícius usa várias vezes o termo engodo para dizer da tentativa de fazer equivaler o falo ao órgão, e o cômico quando se quer esconder esse desencontro, e ele é evidenciado. Aí surge o efeito cômico. Ele fala do compromisso ético da psicanálise, extrair consequências da impossibilidade de o simbólico determinar completamente o sujeito ou contornar inteiramente o real. Página 69. Nisso haveria, por parte de Lacan, uma dessacralização da norma fálica, o que eu achei bem importante no nosso contexto atual também. O ponto de relação entre pênis e falo, né, da não relação, o pênis, página 73, o pênis sempre deixa a desejar diante daquilo que esperamos do falo, ao passo que o falo, em sua dimensão simbólica, não vai sem sua articulação com uma suposição neurótica construída em torno do órgão dito masculino. Ou seja, é muito mais a suposição neurótica de ter que colocar no falo uma potência o tempo todo que sustenta isso, essa crença. E aí, página 75, o falo nada mais é que um significante. E achei isso que você extraiu do Lacan, essa citação também muito interessante. A vida passa e assim mesmo triunfa, aconteça o que acontecer, porque o falo não vai recobrir o que a vida traz. E é isso, né? Não, o falo não vai dar conta. E aí minhas questões, rapidamente para terminar. Você fala algumas vezes ao longo do livro, por exemplo, página 191, adormecer no sonho da completude do outro, que tem tudo a ver com a crença neurótica, né, da qual eu estava falando. E aí eu fiquei pensando naquela referência do Miller, na abertura da Surpresa ao Enigma, nesse texto que é o texto inicial da conversação de Angers. Quando ele fala que o analista pode funcionar como surpreendedor do real. E aí achei interessante essa sua referência ao sonho. E como é que a gente pode pensar que o analista pode agir aí nesse sonho neurótico, né, de que o falo pode recobrir a potência, o falo pode equivaler à potência. E se você pudesse falar um pouquinho disso, do sonho, como é que você pensou um pouco e utilizou no livro. Segunda pergunta, mais geral, para a gente poder debater também um pouco, onde é que se pode situar a potência e a dignidade de um homem que chegou até o final de análise? Onde é que a gente pode situar a potência e a dignidade de um homem que chegou até o final da análise? E a última também para, enfim, não é para responder, mas para abrir o debate, enfim. O que você entende desse recrudescimento na política de um retorno à perspectiva de poder, a partir de deter o falo imaginário? Eu fiquei pensando no imbrochável, né? Que, enfim, como não pensar? E a articulação disso com a religião. Como essa separação que você propõe a partir da leitura do Lacan, do sonho do outro não barrado, pode se dar num nível singular e como isso pode reverberar politicamente? Enfim, eu acho que essa pergunta tem a ver com a anterior também. Mas é isso. O livro todo. É isso, gente. Obrigada, Vinícius. Eu esqueci de apresentar as pessoas que fazem parte da comissão de leitura. Vocês ouviram a Tatiane Grova, Andréa Villanova, Miguel Lacerda Neto, que está lá no Zoom. Dá adeus, Miguel. E Leonardo Miranda, que fizeram parte da comissão de leitura de loucura, né? E que vão apresentar aqui as questões. Agora é a Andréa. É melhor segurar. Bom, boa noite a todos e todas. Oi? Ah, tá. Eu também queria agradecer muito ao convite, né? Tenho um carinho enorme pela biblioteca. Não, ninguém sabe por quê. Agradecer também a gente teve um encontro que a gente conseguiu se reunir e foi muito
em torno do livro, né, assim, para pensar por onde, o que a gente estava recortando. E foi muito instigador, né, para se achar, né, porque é um mar revolto, né, por vezes, assim, a sensação de ter que dar braçadas muito largas para poder, né, acompanhar, e às vezes é preciso um mergulho em apneia, ficar, né, assim, eu tive muito essa sensação, assim, de entrar e sair, de para onde me levava, muitas vezes, porque é um trabalho, né, uma investigação muito muito ousada, assim, você se arriscou bastante, eu achei muito bom, assim, realmente me pegou e me colocou questões que, durante a leitura do livro, eu estava dando aula para uma turma do ICP, que tem algumas pessoas aqui, e a gente estava trabalhando Schreber. E aí tinha ressonâncias, a gente foi ler as memórias de Schreber, né? A minha aposta foi da gente trabalhar na turma com o texto de Schreber, e depois ir para Freud, mas privilegiar Schreber. E aí ficaram várias ressonâncias, assim, né? Assim, de pensar, por exemplo, que a beatitude em Schreber suspende a questão de gênero, de pensar, né, de colocar uma pergunta sobre o que é ser mulher para Schreber, coisas que eu acho que tem muito a ver com o efeito de transmissão que a leitura provocou, ao que eu te agradeço, assim, bastante. E, assim, acho que a Tati até chamou atenção a isso, que você parte, né, de uma posição de leitura em que você diz não dá para nem ser o defensor apaixonado, né, da psicanálise, nem demonizar os outros autores. Eu acho que esse lugar você conseguiu sustentar para a gente, porque a costura que você faz para apresentar autores fora da psicanálise e de como eles interrogam Lacan e como é que Lacan pode vir a responder a partir do trabalho que cada um de nós pode desenvolver, eu acho que você faz isso. Você se apropria dessa inquietação, sem esse apaixonamento, mas fazendo disso realmente pergunta. E você me apresentou, ou me reapresentou uma passagem no Seminário 20, onde você, na página 271, vale a pena dar uma lidinha, porque é uma palavra que, quando eu levei para os colegas no dia dessa conversa, foi uma surpresa, caiu como surpresa, agradabilíssima. Você diz assim, não à toa, os dois lados da tábua da sexuação são nomeados por Lacan como homem e mulher, termos que ele anuncia como uma abreviatura, entre aspas. Quando Lacan afirma que retira esses termos do discurso corrente, do uso corriqueiro que esses significantes assumem no discurso, entendemos que ele está atento, à sua maneira, à dimensão performativa desses significantes. É de uma precisão, né? Assim, aí eu fui lá para o Lacan, falei, nossa, a abreviatura. E isso ressoou pra caramba nesse esforço de tentar reler essa construção, né, que o Lacan propõe no Seminário 20, dessa disjunção do jogo é ótimo, do gozo, não deixa de ser, dessa disjunção do gozo, né, no gozo fálico e no outro gozo, o gozo que é gozo do corpo, que é gozo suplementar. Eu acho que tem sei lá, um cadenciamento desse. Se por um lado o gozo fálico é o gozo da linguagem, o gozo significante, a gente tem essa outra perspectiva colocada de um gozo que é opaco à linguagem, opaco ao significante. Mas uma discussão, né, importante do Seminário 20 é de como o corpo, né, o gozo do corpo, a experiência de ter um corpo é a partir do gozo que a gente pode alcançar. O que é ter um corpo? Né? Ao mesmo tempo que pode-se dizer muito sobre o corpo. Então, eu acho que nesse tensionamento
você consegue transitar de uma maneira bastante interessante. E eu estou tentando seguir meu roteiro, mas já me perdi. Porque é muita coisa. Mas, assim, eu acho que tem umas premissas que eu fui recolhendo da leitura, sei lá, no campo do gozo, o que está em jogo é o real, o gozo é aparelhado pela linguagem e faz corpo, a realidade é abordada com aparelhos de gozo, o discurso é gozo. Eu acho que você se apropria dessa repartição do Lacan, mas também dá uma mergulhada no que são esses quantificadores, né, de existência, né, me perdi, gente, peraí. Na montagem da tábua da sexuação, os quantificadores, eu acho que você consegue fazer uma leitura disso, né, uma leitura difícil para caramba, mas que tem um momento em que você faz uma certa proposição que eu achei nova sobre o falo. Você coloca o falo como um operador da partilha dos corpos no laço social. Eu acho que isso faz um deslocamento, traz um dado tão assim, provocador quanto retomar a questão da posição feminina e masculina, mulher e homem, né? Porque aí também a gente teria que discutir mais, né? Eu acho que quando o Lacan fala de posição feminina e posição masculina, ele não está conectando isso diretamente a homem e mulher, né? Que são esses semblantes aí que ele recolhe, né? E ele mesmo coloca isso como uma abreviatura. Acho que tem outras coisas para falar sobre isso, mas quando você pega um desdobramento da sua leitura e diz que o falo é esse operador na partilha dos corpos no laço social, eu acho que você está apontando uma coisa nova, né? Que me fez assim pensar como, que me entregou muito pensar como é que você estava construindo essa possibilidade de que a psicanálise pudesse conversar com a interseccionalidade. E aí eu acho que quando você dá esse tratamento ao falo, você abre uma porta para isso. E aí eu queria até te perguntar se você considera que o falo, na tábua da sexuação, se o falo tal como Lacan desenha ele ali, né? O lugar que, né, que é um lugar que é pouco capturável, eu acho, né? Porque do lado masculino é todo fálico, do lado feminino não todo fálico. Então, onde é que está o falo, no final das contas? Acho que tem essa suspensão que a sua escrita, sei lá, me permitiu ler isso de outra maneira. A gente já passou por isso, né? Assim, ao longo da formação, muito. Ler, reler, mas eu acho que tem uma entrada que você faz, muito provavelmente pelas outras referências que você trabalha, que preparam a gente para chegar nessa discussão de uma outra maneira. Então, a minha pergunta para você é de como, né, esse falo desenhado aí, né, a partir da sexuação, poderia permitir essa discussão interseccional, porque a gente se desloca, né, de uma ideia, né, de uma distinção produzida e aparelhada pelo referencial patriarcal, né, essa figura central do universal macho branco cis hétero, que, né, acho que essa discussão que você propõe desloca. Então, eu queria te perguntar se isso permite, de fato, que a gente pense a psicanálise dentro da perspectiva interseccional, com esse desenho de falo da sexuação. Você está frito, Vinícius. Devo lhe avisar. Miguel, querido. Vamos lá. Eu acho que todo mundo vai acabar fazendo. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Acho que todo mundo vai começar fazendo os elogios, assim. Eu acho que tem uma certa belezura de quando a gente encontra uma psicanálise que não perde a subjetividade da sua época do horizonte, assim, né? E eu acho que lendo os livros, o que ficou saltando primeiro para a gente foi um pouco disso, assim, né? A coragem, e aí talvez a gente está se apoiando nessa coragem que a gente percebeu na sua escrita,
para trazer perguntas e convites corajosos também para que você responda. É, E aí eu queria propor dois zooms, assim, né? Duas aproximações. A primeira é você constrói um argumento de que homens negros, mesmo situados na vertente do gozo fálico, são marcados pelo efeito do racismo, né? Coloca então o homem negro aí num cruzo da via da emasculação e da hipervirilização. Achei fascinante, assim, principalmente porque eu tive contato com o livro primeiro por causa de uma demanda clínica minha, assim, e aí depois achei o convite super pertinente da Undina, assim, inclusive fico agradecido pelo convite. E aí eu queria primeiro que você falasse um pouco mais, né, sobre isso, sobre essas duas vias, sobre essa masculação que é vivida, né, como quanto uma posição simbólica de não ter falo, mesmo tendo um pênis, e esse pênis que não é investido e o contraponto com o homem branco, assim, né? Aí, isso é um primeiro zoom, assim. E aí um segundo, e já dentro disso, você traz duas vezes os rituais da supremacia branca dos Estados Unidos no lixamento de homens negros, enfim, que mantinham ou tivessem relações sexuais, né, com mulheres brancas, assim. Você coloca isso no campo do extermínio, né? E não só, claro, mas traz isso ora como uma ilustração, como um efeito da hipervirilização, assim, né, no campo talvez do desejo da mulher e talvez da mulher branca e também de um certo homossexualidade recalcada do homem branco, mas também coloca isso também trazendo o Faustino e o Fanon, né? No campo quando vai falar da emasculação e do efeito feminizante que ela acaba produzindo o nome negro, mas aí colocando isso como na figura do eunuco lá. Aí eu fiquei me pegando um pouco porque esse, bem, esses linchamentos de homens negros nos Estados Unidos são atravessados por várias coisas, óbvios, né? Então, e que eu acho que no Brasil tem algumas nuances assim que temperam um pouco mais isso, assim, né? Primeiro porque o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil tem marcas distintas, né? No Brasil a gente é muito mais fenotípico, enquanto nos Estados Unidos tem o racismo por gota de sangue. E porque também o Brasil constrói uma fábula eugênica de miscigenação enquanto um projeto de embranquecimento da população em 100 anos. Isso é alçado enquanto política pública, vira política de Estado, justifica inclusive convites de europeus massivamente à entrada no Brasil, né? A gente tem inclusive uma mini reforma agrária que vai acontecer no sul do país por causa de entrada de pessoas brancas para produzir o branqueamento da população. E aí é óbvio que o homem negro ele é um subproduto da equação colonial, né? Essa equação que talvez a gente possa esboçar que o homem negro detém o homem branco detém a mulher branca e o homem negro, então ele é um resto, assim, né? Ele não entra nesse somatório. Mas porém, a gente vê a composição de homens negros, inclusive o movimento negro debate muito isso, quando vai falar sobre transferência de renda, né, homens negros que de alguma certa forma alçam outro lugar de classe e facilmente viram objetos de desejo de mulheres brancas, e aí, então, pensando em transferência de renda que volta para a classe branca, né, uma população branca, enfim, para poder reduzir e não me alongar tanto mais, dessa diferença que vai ter desse homem negro enquanto desejo, mas também enquanto execução, que no Brasil não sei se de fato se transmuta como nos linchamentos como nos Estados Unidos, assim, né? Eu estava até comentando nas reuniões que a gente fez para debater o livro, uma música que eu conheço na voz do mineiro Sérgio Santos, chama Saruê. Ele vai contar uma fábula de como o Senhor vai transar com uma escravizada e a senhora vai transar com um escravizado. E aí o Sérgio Santos faz uma brincadeira que a senhora faz tudo que o senhor não quer fazer, né? Como se a mulher tivesse uma certa liberdade sexual justamente porque com o escravizado, porque o senhor ele precisava, enfim, remontar esse macho que na branquitude não se sustentava. Enfim, então, primeiro zoom é isso, né? Sobre esse argumento que você traz da emasculação e da hipervirilização e os efeitos disso.
E a segunda coisa, talvez se você pensou um pouco mais sobre no campo do Brasil, enfim, como a miscigenação ela é construída aqui de uma maneira diferente. Se o homem negro aí, nessa relação com o homem branco e a mulher branca, não teria alguma outra especificidade um pouco mais verde e amarela, assim. É isso. Bom, agora as questões do Leonardo Miranda. Bom, estão me ouvindo? Primeiro, gostaria de agradecer a Ondina, né, pelo convite, convite à leitura, né, e um convite para estar aqui nessa mesa comentando um livro tão rico, né. Eu acho que todo mundo já fez elogios, né. E eu queria dizer um ponto muito interessante nesse livro é que você começa a ler e não quer parar mais, né. Você quer realmente atravessar o livro, assim, quer ir até o final, e é uma leitura que me tomou bastante, né? Além do ensino, assim, né? Me ensinou muito em relação à minha clínica e, digo também, a minha análise também, né? Eu acho que está aí o convite para todos lerem esse livro, e agradecer ao Vinícius, né, por essa produção, estar aqui com a gente agora, para a gente poder, por compartilhar, né, uma pesquisa tão importante. Eu escrevi um texto, eu não me permiti me perder, tá? Porque eu acho que eu não sei se eu vou me encontrar depois, que são muitas informações interessantíssimas no livro, né? E eu fiz um recorte de uma pesquisa que eu já estava fazendo, né, por conta da violência contra a mulher, essas questões que estão envolvendo aí ainda mais a nossa sociedade, né? Agora a gente está com a PL do estupro, né, e do aborto, e a gente vivenciou agora todo domingo aí todo um movimento social importantíssimo. Então eu me detive nessa parte, que eu achei bem interessante. Você passou mais ou menos pela questão dos incels, e eu resolvi me aprofundar um pouco mais, e aí eu coloquei algumas provocações, tá? Eu vou tentar ler e não falar além do que está escrito. Bom, o encontro com a leitura do livro do Homens em Análise, né, A Travessia da Virilidade, me provocou sobre diferentes aspectos. Além de ser uma transmissão do percurso de uma análise, e falo como analisando nesse aspecto, foi também uma provocação para pensar os movimentos políticos e sociais que estamos vivenciando em nossa época. A leitura psicanalítica sobre a virilidade como a recusa ao feminino parece nos indicar as várias maneiras que a civilização tem respondido a esse mal-estar que Freud já assinalava como uma notável característica da vida psíquica. Por exemplo, ao mesmo tempo em que temos uma legislação que tenta dar conta dos assassinatos das mulheres, né, Maria da Penha, também nos defrontamos com o retorno desse ódio ao feminino no aumento de registro de todos os tipos de violência contra as mulheres. Podemos supor que a proximidade com o real faz da mulher objeto de violência em nossa sociedade. Porém, na tentativa de encontrar no homem o limite para seu gozo, justamente a mulher faz o homem se deparar com a própria castração, frente à marca estrutural que a mulher traz consigo, que faz a mais verdadeira e mais real. Ela também é testemunha de um gozo excessivo, o que a faz estar constantemente na posição de transgressão, algo que escapa a uma norma, a norma fálica. Isso tudo está no seu livro, né? Eu estou até repetindo um pouco. Sabemos até que ponto nos ocupamos de conter o gozo feminino, e como se tentou tamponar, canalizar, vigiar esse excesso de gozo. Isso é Lacan. Diante desse gozo suplementar, o sujeito se sente ameaçado, pois aquilo que excede desse outro gozador retorna como ameaça de ser objeto do gozo. Aí eu vou entrar no seu texto mais especificamente, tá? No texto de Vinícius, também pude encontrar referência aos incels, assunto muito pertinente ao tema e sobre o qual me debrucei em um momento anterior. O repúdio à feminilidade reaparece de várias formas, porém aqui cito uma que me chamou a atenção por apontar uma peculiaridade de nossa época e que representa de forma evidente a virilidade cômica, que você tem falado bastante, não surgiu aqui ainda, eu achei interessante essa expressão. Os Red Pills, né, MGTOW e os incels e etc. Cada grupo masculino destes representa uma peculiaridade diferente. Podemos dizer que os Red Pills
legislam por uma norma macho, um homem universal que se caracteriza pelo encontro com a mulher ideal, com um determinado perfil que faria dela, aí é uma citação sua, uma conquista fálica que restituiria a potência viril? É uma pergunta. Enquanto nos... Oi? A gostosona, né? A gostosona. Enquanto nos outros dois grupos de homens, uma das características, como mencionada por Vinícius, seria a busca por uma virilidade perdida, pois fazer-se todo homem seria também se orientar por uma promessa de recuperação do gozo encarnada pela exceção mítica do pai gozador. Acho isso muito interessante. Muito interessante. Os incels, por exemplo, presentes nas organizações de rede, em fóruns de discussão da Deep Web, têm outras características que o Vinícius não se aprofundou muito, aí eu quero provocar um pouco, onde podemos encontrar a virilidade cômica, termo bastante trabalhado por Vinícius, e eu repeti aqui não à toa. Incels em inglês, um diminutivo da expressão que em português pode ser traduzida por celibatários involuntários. Trata-se de um grupo de homens em sua maioria jovens, que não conseguem ter relações amorosas e sexuais, apesar de desejarem, atribuindo a culpa às stays, mulheres sexualmente ativas, e aos chads, homens sexualmente ativos, por esse fracasso. Os incels acreditam que geneticamente esses homens são superiores, bem-sucedidos, uma virilidade idealizada, supostamente portadora do falo que eles não têm. Tal posição subjetiva apontaria para a questão da neurose obsessiva, em que ele mesmo não tem o falo que um outro que o tem, enquanto ele pode ser o falo de forma mascarada, escondida dele próprio. Eu estou pegando e trabalhando um pouco o que é os características do incels com alguns pontos que você colocou. Em pesquisas na internet, encontramos reportagens e documentários sobre esses grupos que se reúnem no submundo da internet para propagar o ódio, principalmente contra as mulheres. Porém, no início, o principal objetivo desses fóruns era para ser um espaço de conversa sobre as inseguranças e frustrações no encontro com o real do sexo. Atualmente, o discurso de ódio tem aumentado nesses fóruns de discussão online, acarretando em atentados violentos. Já temos alguns ainda, acho que no Canadá ficou mais conhecido, né? As mulheres, em geral, são chamadas de femoides, o que confere a elas um status inferior ao humano. Nas conversas entre os incels, aparecem com frequência as mulheres como aproveitadoras, manipuladoras e promíscuas. Será que podemos reconhecer nesse discurso a fantasia masculina da mulher castradora? É interessante se resgatar esse termo também, que eu achei muito bom, a mulher castradora. Um termo de Lacan que Vinícius cita em seu livro, que se refere ao fato de um homem fantasiar que uma mulher, aí eu cito Vinícius, visa enganar um homem para dele extrair seu falo de maneira literal ou simbólica. Esse imbróglio com as mulheres, esse fracasso na tentativa de se relacionar com elas, ressoaria como... E aí achei interessante, porque é uma citação de Lohan em relação a Lacan. Esse imbróglio com as mulheres, esse fracasso na tentativa de se relacionar com elas, ressoaria como a máxima de Lacan de que os homens não sabem o que fazer com os corpos das mulheres? Um fracasso que retorna como uma ameaça de feminização pelo outro, pois se produz uma proteção contra a castração que o outro quer imputar a ele, segundo a fantasia neurótica. O outro me quer como objeto, quer gozar de mim como objeto, e quer, por meio disso, expor-me à castração, quer me desprover do falo que suponho que tenho e aspiro ter. Evita-se, assim, o encontro com a alteridade e com o real da inexistência da relação sexual. O ódio se dirige a esse gozo do outro, se dirige não só às mulheres, mas também aos homens sexualmente ativos. O excesso de gozo, esse gozo que escapa à norma fálica, retorna como violência na misoginia e virilidade nesses grupos em redes abertas da internet. Bom, é o que eu tenho para contribuir. Bom, eu queria muito ouvir você, eu acho que todo mundo está na expectativa de ouvir o Vinícius.
Muito boa noite. Agradeço imensamente pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. É uma honra ser tão bem lido, né? Que é uma coisa rara. Eu estava falando com a Ondina disso, que é um luxo, né? Você ganhar de presente assim, né? Bons leitores. Então, a gente ganha muito mais parabéns do que leituras, de fato, né? Então, é muito bom estar aqui nessa dupla condição também. Agradeço, então, né, aos comentários, Tatiane, Andréia, Miguel, Leonardo. Já agradeci o convite, né, pela pessoa da Ondina. Bom, eu vou fazer um apanhado, então, né, dos pontos que ressoaram para mim aqui, né, dos comentários. Não vou fazer tão detidamente um por um. Mas um primeiro ponto, né, que eu acho que é importante de destacar, né, e que foi um ponto que Andréia e Tatiane escutaram, né, assim, que tem a ver com a posição a partir de onde esse trabalho pôde se produzir, que acho que foi uma escolha que deu um trabalho para chegar nesse ponto, né, porque hoje nós temos, acho que isso aparece com muita força na universidade, nas escolas também, em alguma medida, chega, né, assim, um certo endereçamento de uma transferência negativa muito forte com o campo por conta de uma série de formulações que, quando tomadas de forma rápida, né, podem fazer com que a gente atribua à psicanálise posições conservadoras, né. Uma das formas com que eu encontrei isso na minha trajetória, né, é a partir dessa tentativa de se encerrar o debate, por exemplo, quanto à questão do falo, né, que é, quer dizer, uma coisa que, para quem está se aproximando da psicanálise, produz uma estranheza. Ou seja, por que fala falo se não é pênis? Né? Assim, por que chamar disso não de qualquer outra coisa? Né? E um nó, né, que eu percebi é um pouco esse de que, se a gente apenas diz assim, não, falo não é pênis e vamos seguir, né? Quer dizer, isso tende a produzir transferência negativa, no sentido de que, gente, como assim? Né? Tem alguma coisa que a gente precisa desdobrar nesse terreno, não deixa de ter alguma ressonância. Né? E o ponto que, ao tentar investigar algo a partir dessa inquietação, né, eu me dei conta de que ali, que é um terreno que a gente hesita em explorar, né, por ser um terreno espinhoso, né, então a gente tenta não falar disso, mas, ao entrar nesse caminho, eu encontrei tantas coisas interessantes e que eu acho que o principal tem a ver com ter localizado uma posição do próprio Lacan, para começo de conversa, com relação a esse terreno da masculinidade, né? Ou seja, na forma como, ao zombar dessas figuras de exceção, né, tem algo aí de apontar a castração dessas figuras concretas que, eventualmente, vão transmitir ou ser portadoras, né, dessa dimensão simbólica, mas que elas mesmas, né, assim, na sua concretude, são castradas. Né? E isso me parece um ponto, para mim, foi fundamental, né, no sentido de perceber o quanto que isso indexa de uma posição ética, ou seja, que não é de uma idealização do poder. Né? Mas quando a gente apenas diz assim, fala não é pênis e pronto, acabou, né, a gente perde a oportunidade de explorar, né, exatamente esse problema. Então, me parece que poder entrar nisso, quer dizer, a gente tem essa questão do conhecimento de todos, né, que o tema da feminilidade produziu muito mais páginas, né, na história da psicanálise do que o tema da masculinidade, ao mesmo tempo que, de uma forma ou de outra, esse tema sempre esteve lá. Né? Ou seja, quando a gente se dá conta de que dos 5 grandes casos, né, do Freud, 4 são de homens, né? Só temos a Dora. A jovem homossexual fica ali na lateral, né? Mas, olha, Hans, homem dos ratos, Schreber, homem dos lobos, né? São 4 homens. Então, tem muita coisa sobre masculinidade, desde o Freud, né, na psicanálise, talvez seja uma questão do que a gente sublinha. Né? E acho que a época nos convida e, ao mesmo tempo, nos permite, né, talvez tenha havido algo que não tenha permitido antes, a gente sublinhar, né, esse registro. Né? Assim, que, no entanto, é algo que está a trabalho, né, desde a invenção da psicanálise, homens que se analisam. Né? Então, um primeiro ponto é esse, assim, de que se a gente toma a sério, né, esse tipo de interpelação contemporânea, essa era uma que me inquietava muito, porque ali onde, dentro do próprio campo, né, da psicanálise, não se discutia suficientemente, na minha apreensão, pelo menos, essa questão falo e pênis, né, essa discussão, quando ela era feita de fora, da vizinhança da psicanálise, né, assim, pensamento feminista, por exemplo, geralmente a própria ideia de falo vem enrijecida. Assim, e acho que isso é um efeito da nossa recusa em trabalhar isso. Entende? Então, tem algo
do que a gente pode, ao levar a sério, né, esse tipo de interpelação, qual que é o tipo de trabalho que a gente pode produzir. Porque aí para mim, é um ponto-chave, ou seja, que a crítica, né, ela eventualmente é necessária, até certo ponto ela é muito bem-vinda, né, mas ela também corre, né, o risco de cair num certo gozo da crítica, que aí paralisa e não produz trabalho. Então, me parece que, quanto a isso, né, tem algo aí de como que a gente pode produzir, né, convocar, produzir um trabalho a partir dessas interpelações, ou seja, como colocar a psicanálise para trabalhar a partir dessas interpelações, sem que a gente precise apenas se defender o que já está posto, né, ou seja, porque tem algo novo, né, tem algo do novo que nos interessa. Então, acho que foi mais ou menos essa posição que eu consegui esboçar, né, o que eu tentei, pelo menos, mas aí já me chama o ponto que eu queria já, né, devolver aqui, né, para esses comentários iniciais, né, assim, que me chama muito a atenção, um efeito que me alegra, né, que é de pensar quantos outros trabalhos podem se produzir a partir dessa apresentação, desses comentários que vocês fizeram, né, assim, ou seja, me alegra pensar que esse trabalho também pode ser um trabalho que abra portas, né, para outras ideias serem gestadas, né. Bom, então esse primeiro ponto, né, assim, do que ao destituir uma imagem que pode se congelar de quem, como é que era a posição do Lacan, né, ou seja, ou do próprio Freud, né, assim, a ideia assim, né, o Freud como misógino, Lacan como, né, falar do nome do pai, falar do falo, quer dizer, alguma coisa que deu pano para manga, né, como ponto assim de colar, né, assim, esses significantes numa certa leitura já pronta, né, de que isso então vai ter um efeito conservador. E bom, não necessariamente, me parece que tem a ver com a posição de leitura que a gente vai assumir. Por quê? Falar disso é falar também das chaves que dão a lógica justamente da mesma sociedade patriarcal e falocêntrica que a gente tenta, bom, analisar, né? Então, esse é um primeiro ponto. Acho que tem essa questão, Tatiane, do adormecer no sonho da completude, intencionamento com um analista surpreendedor do real. Foi aos poucos que eu fui me dando conta que esse problema, a chave do cômico, para a gente se aproximar desse terreno da masculinidade, ela é muito bem-vinda não somente do ponto de vista conceitual, mas também do ponto de vista técnico, né, no sentido, né, assim, do cômico, eventualmente a via do humor, como alguma coisa que aos poucos vai permitindo, vai convidando, quem sabe permitindo, esburacar algo, né, dos semblantes, né, porque a masculinidade, quando a gente pensa desde a própria ideia de ameaça de castração em Freud, né, tem uma tonalidade trágica, percebe? Assim, todo um enredo, todo um desfecho, né, de uma certa forma de masculinidade, pressupõe uma relação trágica com a ameaça de castração, né? O tempo inteiro defendendo ali a posse, tem que desafiar o limite, tem que mostrar que supera a morte, né? Que não está limitado pela castração. Quer dizer, vamos dizer assim, os homens se levam a sério demais. Então, me parece que o cômico, né, ele reintroduz, né, esse esburacamento pelo excesso que a própria vida, né, mostra o tempo inteiro, mas talvez por justamente estar tão na cara não é possível enxergar, né? Então, me parece que o analista entra aí, né, nesse sentido. Achei ótimo pensar por essa via como um surpreendedor do real, né, como Miller, e acho que o cômico ele carrega algo disso, né, para além da gente pensar o cômico apenas como uma relação dual, né, do imaginário, né, entre dois, né, me parece que tem algo interessante aí quando a gente vai para essa dimensão do que se introduz, né, de uma certa desmontagem, né, do semblante, ou seja, um analista que vai, de alguma forma, ratificando a possibilidade de rir de si mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito fundamental para homens que chegam muito aderidos, né, a uma certa tragédia da masculinidade. Bom, olha, na verdade, dá vontade de entrar em cada ponto, então vou ver aqui o que eu faço. Eu vou fazer uma ponte, na verdade, com a questão que a Tatiane fez, que conversa com a discussão que o Léo propõe também. Tem uma questão aqui em torno de masculinidade, política e religião, né, que a Tatiane colocou, que Leonardo retoma pela via dos grupos de homens, dos masculinistas. Que, na verdade, também vai conversar com o ponto que a Andréa propôs, sobre como que a gente entende a lógica da sexuação. Porque acho que tem um ponto. Primeiro, vamos lá. Eu não me dei conta de que eu estava
que era algo que poderia causar estranhamento, pensar essa articulação da sexuação com o laço social. Fui entendendo aos poucos que sim, que isso não é um dado, então é algo para a gente trabalhar, né? Não considero que seja algo acabado, né? Tem uma abertura ali, né? Assim como Freud, quando a gente pensa o que é a teoria das pulsões em Freud, especialmente a segunda teoria das pulsões de vida e pulsões de morte, Freud está pensando ao mesmo tempo o sujeito, a constituição do sujeito, e o funcionamento da cultura. O mesmo operador, teoria das pulsões de vida e pulsões de morte, serve nesses dois âmbitos, né, nesses dois registros, né? Então, ou seja, tanto o problema econômico do masoquismo, quanto porque a guerra. Ou seja, o mesmo instrumental teórico, conceitual, vem dar conta desse imbricamento, né, desses dois registros. Eu tenho a impressão de que a sexuação talvez abarque algo dessa ordem. E que, no fundo, isso não é tão novo assim, não. A gente já tem uma intuição disso. Por exemplo, quando a gente diz que a escola é não todo. Se pensar a escola como um conjunto não todo. Quando a gente opõe a lógica da escola de Lacan ao funcionamento da IPA, que estaria ali organizada em torno da exceção. Então, me parece que a gente já tem raízes para pensar isso, né? Mas o ponto é como que a gente dá esse passo, né, dessa discussão que a gente sabe fazer bem nesse nível institucional para um nível político nesse outro registro, talvez mais do laço social. Uma das pistas, talvez, para a gente caminhar nessa direção é quando a gente pensa com o próprio Freud na psicologia das massas, né? E aí vocês vão ver como é que vai enlaçar com essa questão, né? Porque as duas massas artificiais das quais o Freud nos dá o exemplo, e não por acaso, né? A igreja e o exército, foram e ainda são bastião de muitas formas de masculinidade, né? E que, né? Ou seja, você vê, não é por acaso, é religião e exército, né? Assim, tem algo aí dessa combinação que é muito peculiar, né? E que é pautado pela estrutura da exceção, né? Na igreja, né? O padre, mais acima o papa, pastor, né? Se a gente for pensar mais localmente aqui também, no exército, né? O general e toda a hierarquia, né? De um exército, enfim. Então, quer dizer, tem algo, né, dessa estrutura do todo e da exceção, né, daqueles que abaixam a cabeça para a figura de exceção, que se deixam orientar pela exceção, que está implicado nessa própria maneira do Freud pensar, né, essas massas artificiais, e que é interessante que lá no final, né, ele também inclui um adendo, uma observação sobre esse ponto de que são massas que, historicamente, né, das quais a mulher está excluída. E é um pouco surpreendente, né? Porque no final de Psicologia das Massas, quer dizer, o Freud está fazendo uma discussão, né, digamos, historicamente atual, pensando nessas massas, e aí ele entra com Totem e Tabu, né? O leitor da sociologia cai para trás, né? Ou seja, como assim, né? Do nada aparece o pai da horda, né? Assim, remontar toda a psicologia social ao mito científico que o Freud construiu, né? O sociólogo cai para trás. E, no entanto, é muito interessante porque é justamente o mito que dá esteio para a lógica da sexuação masculina, né? Então, tem algo disso que eu acho que dá corpo para a gente pensar, né, nessa conexão, uma certa ressonância, né, da lógica da sexuação masculina amparada, né, formalizada em cima do mito de Totem e Tabu, com uma série de questões da política, né? E nisso a gente chega em todo esse problema, masculinidade, política e religião. Tem uma passagem no início do Seminário 23 que eu acho fantástica, que o Lacan resume Totem e Tabu dizendo assim, estou presumindo que todo mundo conheça, vamos lá. Porque são privados de mulher, os filhos amam o pai. Essa é uma passagem do Seminário 23, que eu acho muito interessante, acho uma chave, né, para pensar esse problema dos masculinismos, né? Então, e assim, eu confesso também assim que esse ponto, né, os incels, red pills, MGT, OW, né, não é um ponto que eu pude me aprofundar, em parte, inclusive, por uma certa aversão, que eu confesso a vocês, assim, tenho uma dificuldade enorme com esse terreno, assim, e, nesse sentido, acho que tem muito, sim, a se produzir a partir, né, dessa... enfim, né, acho que esse instrumental, né, que a gente extrai, né, a partir de Freud, Lacan, Miller, quem mais, né, acho que a gente tem muitas referências para explorar, né, esse debate, mas... e justamente a partir
dessa conjugação, né, dessa lógica do todo e da exceção, mas que, ao mesmo tempo, vai explicitar para nós uma certa multiplicidade nesse terreno, porque a gente não pode colar, portanto, o homem na figura do macho, no sentido de que, né, o protesto, né, que certos grupos, entre esses, né, vão fazer, é para indicar justamente que nem todos os homens se beneficiam igualmente, digamos, dos dividendos do patriarcado. Né? Então, tem algo da castração masculina que, para alguns homens, fica ainda mais explicitada, ou seja, como se a gente tivesse uma questão, e aí acho que isso conversa muito com o que a gente estava trocando ontem, né? Como se a lógica da sexuação masculina assim, é um pé na castração, um pé apoiado na exceção. Né? Ou seja, eu topo ser castrado, mas porque eu acredito que tem ao menos um que não é, que é o pai. E ele me transmite alguma coisa que me dá um certo lugar. Né? Então, um pé na castração, um pé na exceção. A exceção é, não sou castrado. Eu tenho a impressão de que nós temos algumas dinâmicas que a gente conseguiria mapear a partir dessa perda desse pé de apoio na exceção. Entende? Ou seja, o macho que, ele sim é o homem sexualmente ativo, ele se beneficia da exceção de uma forma que esse outro que se atribui uma posição castrada não dá conta de alcançar. Então, a radicalização talvez seja uma forma de tentar reerguer algo da exceção. Ou seja, ali onde você precisa desses dois pés para sustentar ou estabelecer essa posição masculina, se falta um, a coisa vai retornar de outras maneiras, né? Retornar. Então, assim, é tudo que a gente viu nos últimos anos da política brasileira, né? Ou seja, tem uma certa imaginarização, né, dessa figura que propõe devolver um certo gozo perdido. É muito curioso isso, né? A coisa do imbrochável, enfim, né? Algo de devolver a possibilidade de dizer não à castração. Não vou usar máscara, não vou vacinar, quer dizer, como sendo índices, né, de uma submissão, de uma feminização, né, de uma certa submissão a uma regra que dociliza um homem. Né? Ontem mesmo eu estava escutando da boca de alguém dizendo assim, porque hoje as crianças são tudo viado, né, assim, por conta da maneira como são criadas. Né, tem uma coisa que não produz os machos. Né? Enfim. Então, bom, acho que tem... Essa pergunta é boa. Bom, ainda nesse ponto, né, quando a Andréia traz o ponto da abreviatura, né, acho que tem algo muito interessante assim, nisso, quando a gente pode ler a sexuação com essa dimensão do laço social, ao mesmo tempo com o corpo. Né, porque eu acho que quando você traz esse efeito de uma certa materialização da sexuação... Bom, um efeito que teve para você, né, que já tinha passado pelas fórmulas, né, tantas vezes, é um pouco isso, né, a gente se habitua a uma maneira de entender teoricamente, mas às vezes a coisa toca o corpo, né, de uma outra forma, e acho que isso, do dar corpo a essa lógica, eu acho que isso contribui. Né? Algo que o Miller propôs lá no Osso de uma Análise, né, a Nieve Soria também trabalha muito com isso, mas me pareceu que também a gente precisa, aí assim, o que eu proporia, né, um passo adiante em relação ao que foi possível aqui no livro, se a gente for pensar, né, ou seja, o que é isso, né, o ápice da formalização lógica do sexo, no Lacan, que é a lógica da sexuação, é o momento também em que ele restitui o corpo vivo que goza, né, ao mesmo tempo que ele tinha acabado de fazer, no Seminário 14, né, aquelas duas formulações, o outro é o corpo e o inconsciente é a política. Então, ou seja, como é que a gente cruza essas coisas? Né? Como é que a gente leva esse debate, né, para a lógica da sexuação? Então, assim, me parece que tem algo que a Andréia traz a partir de uma perspectiva interseccional que talvez a gente pudesse, sim, aproximar, acho que com uma perspectiva, quem sabe, litorânea, no sentido de que são coisas diferentes, mas têm os seus cruzamentos, né? Não se misturam, mas tem seus movimentos de avanços e recuos, de alguma forma, né? Mas que é algo que a gente, talvez pela via da singularidade, a gente consiga dar um lugar para isso, sem, né, recair numa certa coletivização também. Né? Então, acho que aí seria uma direção possível. Né? E um último ponto quanto a isso da sexuação e do laço social que me ocorre, né? Essa ideia de que, Lacan mesmo dizendo que mulher e homem são significantes, ele fala da abreviatura, mas ele, ou seja, ao dizer disso, né, que são semblantes, né,
São significantes, são semblantes, ora ele fala de um jeito, ora ele fala do outro. E acho que é interessante lembrar que semblante é uma categoria do discurso. Assim, ele formula a lógica dos discursos no seminário 17, o 18 vem logo em seguida, propondo semblante como um lugar, né, no discurso. Então, também tem toda uma articulação do modo como essa própria nomeação do gênero, né, na sexuação vai ter a ver com o laço social. Bom. Miguel. Ótimo. Tá bom. Ótimo. Miguel, eu fiquei pensando muito nessa questão, porque essa dupla, né, emasculação e hipervirilização, como sendo algo que atravessaria a subjetivação dos homens negros, por um lado, me chama a atenção do ponto de vista estrutural, essa dupla face, ou seja, a emasculação ou feminização de um lado, né, e de outro lado, essa hipervirilização ou essa fetichização, né, como sendo, inclusive, as duas faces da própria fantasia. Né, tem essa dimensão de que, na introdução, eu trabalho um pouco com essa referência, né, de que no final do seminário 17, algo que o pastor do Gésio Santiago me ensinou, né, que essa isso, né, a virilização, talvez, como se constitui um macho, né, o processo de virilização não é sem uma feminização que lhe acompanha, né, que aí vai desembocar em tudo isso que o Léo trouxe brevemente nesse ponto, né, de uma virilidade ameaçada pelo gozo do outro, né? Ou seja, ameaçada de se perceber objeto do gozo do outro, que, no entanto, na fantasia, de alguma forma, já é. Ou seja, ao menos como uma fixação pulsional específica, no modo de se fazer objeto para o outro. Então, me pareceu interessante, Miguel, que essa discussão da emasculação e da hipervirilização, ela reflete essas duas faces da fantasia. Agora, talvez isso sirva para abrir algumas portas, né? E aí, assim, talvez seja com isso que eu concluo aqui, o que eu pensei em trabalhar, né, nessa primeira rodada, que, bom, acho que um convite para a gente trabalhar, no sentido da gente ver como que as próprias ferramentas das quais a gente já dispõe podem ser mobilizadas, podem ser colocadas para trabalho de formas que talvez a gente próprio ainda não conheça, mas que dá para a gente fazer com o mesmo rigor que a gente trabalha. Né? Então, ou seja, como não recuar dessa discussão, como não precisar ficar só na defensiva, né, sem perder o rigor, que não é simples, isso não é fácil. Né? Então, me parece que é um trabalho que também tem aí uma aposta em abrir caminho, e que vocês tenham colocado essas questões, né, me parece que já é um sinal de que, bom, talvez isso seja possível, né, talvez isso possa fomentar um movimento de trabalho em direções como essa. Talvez, Miguel, você tenha muito mais a contribuir nesse tema do que eu próprio. Bom, respirar, suspirar, né? E começar o debate. Tá aqui. A gente vai Vinícius, primeiro te agradecer, e foi ótimo, como você falou agora, o seu livro realmente é excelente. Ainda não li todo, não, que é muito grande, mas já li vários capítulos. E fiquei muito... ontem eu até falei isso para você, né, que atendendo homens desde 5 anos de idade até 80, eu fico muito impressionada com a questão dos homens. Né? Eu passei a ficar muito solidária. Eu não sabia que era tão difícil ser homem. E eu passei a achar... E realmente eu acho, os meninos, porque eu atendo criança também, agora os meninos, eles têm que, na infância, você frisa muito isso de pênis e falo, né? E os meninos têm que fazer um trabalho ainda na infância, né? Do pênis ter um valor fálico, mas não ser igual ao falo. Senão, eles vão pagar um preço já na infância, com inibição, sintoma, angústia, acting, passagem ao ato, todo o quadro lá do seminário da angústia. E, geralmente, os meninos são levados mais para análise, ou dão mais problema, né? Para levar para qualquer tipo de coisa, o TDAH, essas coisas todas. Então, isso, primeiro, é um comentário que eu quero fazer, e teve uma vez que o Lohan, até o autismo, né? O autismo, a proporção é de 4 meninos para 1 menina, o que é um espanto, uma perplexidade, um enigma. E o Miller, uma vez que esteve... Miller não, o Lohan fez uma conferência maravilhosa, e no final, aqui no Rio,
E no final ele se referiu, inclusive, àquele caso, o Robert, que o Lacan comenta, que o menininho lá, que é autista, ele pega uma tesourinha de brinquedo e tenta cortar o próprio pênis. E aí veio essa pergunta, né? O que ele achava dessa estatística? Por que mais meninos? Né? Porque a minha tendência era pensar o menino diante da mãe mulher, como é que fica? Mas a resposta do Lohan eu gostei muito, que ele falou assim, é porque a menina não tem o que cortar. Né? E eu achei isso muito interessante, quer dizer, que você frisa aqui, desse gozo esquisito, né, que acontece no corpo, que o menino não sabe o que faz, que se o Hans ficou assustado com alguma coisa que se mexia lá embaixo, como diz o Lacan, imagina um autista. Né? Quando chega na adolescência, eu lembro no Pinel, era um problema, eles começam a se masturbar, não param, não sabem o que fazer com aquilo. Né? Então, isso é um comentário que eu achei interessante, vir mostrar o mal-estar, os terrores do fato de se ter um pênis, né? e que isso tem que ter um valor fálico. Isso na infância você vê atendendo criança. Tem que ter um valor fálico, mas só pode ter um valor fálico se deduzir o falo como semblante. Né? Mesmo ainda na infância, isso é que eu acho que eles têm muito trabalho. E aí a minha pergunta, acho que é relacionada a essa. Várias vezes você fala de angústia de castração. Né? Freud falava, toda angústia é angústia de castração. O Lacan ele deu uma virada que eu acho maravilhosa. Angústia é o temor que a falta falte. E aí, eu queria saber por que você escolheu, porque você fala angústia de castração, logo depois você fala medo do pênis se tornar o trapinho, que é exatamente o medo do Hans do pênis se tornar uma coisa na mão da mãe, né, que é relacionado ao outro. Eu fiquei me perguntando se você está frisando essa angústia de castração para frisar que tem um terror em relação ao próprio corpo, né? Do lado aí de quem nasceu com pênis, entendeu? Para não dizer que é homem, que é menino, que eu já não não sei, mas alguma coisa que porque o Freud já dizia isso, né? O menino vai ter o temor e a menina vai ter que lidar aí com o que não tem, o pênis night. Mas eu queria saber isso, por que a sua escolha de falar toda hora angústia de castração, que é um termo freudiano, eu adoro Freud, mas nisso eu acho que o Lacan deu um pulo aí muito bom de falar que a angústia é o temor, que a falta de você se ver como objeto, o terror de se ver como objeto diante do outro, diante da castração do outro, o que o outro quer de mim, tá? Então é isso. Mas parabéns, eu adorei o livro, estou gostando também do que você está falando, estou adorando. Marcos. Bom, pela felicidade de estar ouvindo aqui, pela alegria da gente estar participando disso, queria primeiro isso, felicidade, mas eu queria, porque você falou agora a sua resposta ao Miguel, eu acho que Miguel insistiu na ideia da particularidade, da especificidade de algumas masculinidades, por exemplo, a do homem negro. E na resposta ficou parecendo que você estava propondo uma chave geral, que é a fantasia é a chave geral para as masculinidades, justamente quando não é a sua posição, inclusive eu acompanho. Então, eu queria que você voltasse. Ficou parecendo que o particular é secundário. Tem o universal masculino, que é essa ambiguidade da castração e a exceção. Isso seria válido para todos os homens. Não, ao contrário. Tem uma particularidade própria da masculinidade brasileira, ou da masculinidade do homem negro, que a gente não pode ignorar, senão a gente vai ficar do lado do universal, e agora as particularidades são secundárias e desimportantes. Ao contrário, eu tenho a impressão que a proposta do Miguel era como é que a gente valoriza as especificidades. E é uma tensão difícil, só queria que não ficasse parecendo que a sua posição é essa. Perguntas? Se vocês não perguntarem, a gente vai voltar para a mesa, porque aqui está assim de pergunta, gente. Não é. Isso é Vou uma pegar, ameaça, viu? é só pegar o gancho ali da Maria Inês, porque quando justamente ela falou sobre esse achado clínico, né, de ter que fazer esse esforço, transformar o pênis no falo, eu me lembro. Não, enfim, não, estou falando de um jeito bem livre, não precisa ser rigoroso agora, só estou lançando a ideia, tá? Só um pouco. E me lembrou, logo no começo, como você falando assim, isso, quando a gente responde rapidamente, né, a uma certa provocação que a psicanálise tem, né, da transferência negativa, e a gente responde rápido.
muito rapidamente, não, a gente não faz isso, como se a gente tivesse isso uma questão resolvida. É interessante que é justamente isso que não está resolvido, e eu acho que não responder dessa forma é um pouco a gente não se dar o trabalho da clínica, porque é daí que a gente está sendo convocado, né? Enfim, eu ainda não li seu livro, tá? Mas também me parece essa questão que você... enfim, agora até perdi, porque eu fiquei sem graça porque eu não li seu livro. Deixa para lá. Depois eu apareci. Depois eu lembrava, porque alguma coisa já... Enfim, depois eu falo. Quer pegar agora? Eu vim também muito interessado em escutar vocês. Então, queria que vocês se sentissem à vontade para tomarem a palavra. Vamos lá. Primeiro, a questão da angústia de castração. Isso me interessou particularmente em função do fato de que eu acho que isso tem uma proximidade com um certo impasse da masculinidade, no sentido de que a ameaça de castração ela é traduzível na neurose como esse medo de uma feminização. A castração como uma feminização, ou seja, perder o pênis, né, como uma certa aproximação ao que as teorias sexuais infantis, né, vão equacionar com a feminilidade, ou seja, tem toda essa linha, né, essa equação, atividade, masculinidade, posse do pênis, versus feminilidade, passividade, perda do pênis, né? Então, a ideia de angústia de castração se tornou interessante para mim no sentido de ser um termo que congrega essa dimensão, né? E foi um achado posterior, né, ao mestrado propriamente, porque esse livro ele já é um desdobramento, ele não é a dissertação, né? Tem muito mais coisa no livro do que tem na dissertação. E uma das coisas que tem aqui no livro é um achado que foi para mim na obra do Freud, uma oposição que ele faz, né, porque a gente tem essa ideia, né, da masculinidade como uma defesa contra a feminilidade, e no texto do Dostoiévski, né, o Freud vai dizer de uma certa divisão do menino entre a posição masculina, entre parênteses, angústia de castração, e a posição feminina, entre parênteses, prazer de castração. Então, isso para mim pareceu valioso, né, ou seja, de pensar a própria feminilidade já no Freud, não somente como ausência, né, mas também com algo aí, um prazer, ou seja, uma satisfação pulsional, né, nisso que o Freud costuma nomear também como posição passiva diante de outro homem, lá na análise finita e a infinita, né? Então, assim, me parece que tem algo nesse terreno, entre masculinidade e feminilidade, que a ideia de angústia de castração cernia bem, né? E foi algo que, no testemunho de passe do Bernardino, né, eu encontrei também uma reverberação importante disso, né? Então, assim, foi esse caminho, mas acho que, bom, inclusive, o Marcos esteve na minha banca de qualificação, também na defesa, e ele me chamou muito para essa dimensão da angústia, quer dizer, interrogando um pouco, por exemplo, falar de angústia da detumescência, né? Assim, a detumescência, como uma certa negativização, é diferente de pensar da angústia como presença do objeto, né? Assim, então, foi um ponto importante. Ok. Sim. Né? Ou seja, a angústia como falta da falta, ou seja, né, o objeto que não se subtrai ali, né? Bom, mas foi mais ou menos por aí. E, bom, com relação a isso, o Marcos retoma a pergunta do Miguel, acho, sim, uma questão muito importante. Eu acho que, olha só, acho que o que eu tentei apontar é no sentido de que eu acho que a gente, às vezes, entrega rápido demais as nossas chaves de leitura, deixando elas ficarem consolidadas no que a gente já conhece delas. Então, eu acho que, assim, a minha resposta foi pensando mais no sentido de que, se a gente torcer mais um pouquinho, tem mais caldo para sair, entende? Assim, dessa própria formalização, né? Mas acho também que tem algo que a gente ganha e muito ao poder aprofundar na particularidade, uma certa particularização, que é uma outra forma da gente pensar, vamos dizer assim, um certo encontro da singularidade com a política, né? Então, sim, né? Isso aí. Mais perguntas, mais questões? Gostaria de ouvir vocês. Não? Então, vamos às nossas de novo. Você quer falar primeiro?
Foi uma pergunta que eu já te fiz, mas seria interessante se a gente pudesse colocar para os colegas, porque o livro do Vinícius, ele está trabalhando a ideia de uma travessia da virilidade. Então, como é que se sai dessa virilidade cômica, dessa hiperidentificação do homem ao macho, e pela travessia da fantasia, pegando a fórmula, a estrutura que o Freud propõe, do bate-se numa criança, quem bate fica subentendido, ou pode ser completado, os 3 pontinhos, com o pai, né? Então, ele parte dessa organização para usar os passes e pensar como é que se faz essa travessia. E aí me interessou muito também, o livro todo me interessou, mas me interessou particularmente pensar como é que fica a paternidade tendo se atravessado a fantasia. Quer dizer, quando se atravessa a virilidade, como é que fica essa paternidade? A paternidade que a gente conhece é muito ligada ao patriarcado, ao homem macho que bate, que não pode chorar, que é o provedor, né? Então, como é que ficaria a paternidade tendo o pai atravessado a fantasia? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante assim do trabalho que suspende o binarismo, né? Que você trabalha a passe, por exemplo, da Maria Cristina Giraldo para falar da identificação ao falo, né? E de como ela atravessa isso na análise para poder sustentar a posição feminina. Então, assim, voltando para a questão anterior, que acho que ela não está formulada ainda para mim, talvez por isso ela tenha, sei lá, tentei acompanhar o meu roteiro, mas é alguma coisa que ainda está trabalhando na minha cabeça, que é como, a partir dessa... É uma suspensão radical, eu acho, do binarismo, que as fórmulas da sexuação promovem. Então, do Édipo ao binarismo, acho que a gente tem um salto, do Édipo ao binarismo, do Édipo à sexuação, a gente tem um salto importante. E eu acho que você dá algumas pistas quando você coloca Lacan para conversar com autores fora do campo, sem a paixão da defesa cega, né, de uma argumentação, ou do que é isso porque como você mesmo disse, né, que aí se desiste da discussão, né? Quem está argumentando, né, se retira e quem está interrogando também desiste. Né? Eu acho que você faz um movimento que, quando você coloca, por exemplo, esse passe, me chamou muita atenção como um recurso para essa abertura, para essa possibilidade, muito mais por uma provocação do que realmente por ter chegado a uma formulação sobre isso. Mas é sei lá, uma aposta sua de análise, efeitos, né, desse trânsito entre a sua experiência analisante, né, a sua posição analisante e a sua posição de leitor, né, da psicanálise, de como isso se atravessa, né, porque eu acho que é um ponto que, enfim, só se experimenta, é difícil falar de como é que esse cruzamento, né, da nossa posição analisante reverbera na nossa relação com o estudo, com a leitura, né? É alguma coisa que a gente recolhe. Então, pensar essa dimensão do falo, a partir da sexuação, como alguma coisa que permite, né, uma formulação do falo que permita conversar com um discurso interseccional, que aí permite, não porque a gente vai fazer sociologia, mas porque a gente vai pensar na clínica, né? Acho que quando a gente pensa que o analista está na cidade, quando está no consultório, a gente está falando desse lugar, né, da prática com cada caso. Não é falar na Acrópole, né, que vai fazer do analista. Um analista
implicado com a política. Eu acho que são discussões tão difíceis e, ao mesmo tempo, tão necessárias. Então, assim, eu me lembrei desse uso do passe da Maria Cristina Giraldo, por exemplo. Eu acho que são pontos do seu trabalho que foram muito provocadores para me levar a te fazer essa pergunta, né, de se você, porque você, né, você desloca, você coloca o falo como esse operador entre os corpos, né, no laço social, você dá uma outra dimensão que, enfim, está a trabalho, né, mas que também me colocou a trabalho. E é interessante, né, porque você vê, no passe da Giraldo, a gente percebe como que, no próprio singular, a modo de apresentação do que tem valor fálico, o que constitui a imagem fálica no desejo da mãe, tem um atravessamento, né, do laço, o bebê Johnson, né? Então, assim, acho que é isso. Aí vai na direção desse ponto, né, entre que a conversa com o Miguel, com o Marcos, esse ponto de que um aprofundamento na singularidade também esbarra na política, né? Então, a gente não pode fechar os olhos a isso, né, como dar lugar a isso, né, de uma forma rigorosa, né? Agora, essa questão do Édipo, a sexuação, aí eu acho que tem um outro exemplo também de como que a gente também não pode entregar barato demais os nossos operadores, porque o próprio Édipo, né, se a gente leva a sério, se a gente pega, por exemplo, no Eu e o Isso, a forma como Freud retoma o Édipo, dizendo do Édipo que é sempre completo, né, tem sempre a posição masculina e a posição feminina, a posição ativa e a posição passiva, né, um conjunto de identificações e de escolhas de objeto que, no fim das contas, isso quebra o roteiro, né? No fim das contas, me parece que é um pouco assim, o Freud, diante ali do limite do quadro de raciocínio, do enquadre, né, da matriz de raciocínio que ele usava, né? Que é uma coisa que sempre me fez uma questão, quer dizer, você vê, a teoria da bissexualidade, ela data das cartas do Freud com Fliess, né, 1890 e tanto, né, 96, 97. O Freud atende a Dora, 1899, se não me engano. Vocês podem me corrigir. Ela publica em 1905, mas ele atende ela em 1899. Ou seja, ele escorrega quanto à bissexualidade no caso Dora, sendo que ele já dispunha disso como uma ferramenta alguns anos antes, não é? Pois é. E isso só ganha lugar conceitual para pensar o Édipo de forma mais explícita nos anos 20, né? Ou seja, se a gente for pensar nesse ponto, quer dizer, o Édipo, ele não é simplesmente essa chave binária nesse sentido, ao mesmo tempo que o vocabulário no sentido, né, o Freud ele indexa um pouco, né, identificação masculina com a escolha de objeto feminina, né, assim, ou seja, tem uma certa indexação binária, né, ao mesmo tempo que com a sexuação é outra das coisas que produzem essa transferência negativa quando a gente fala assim, então vamos falar de sexuação. Sexuação não é gênero, então nós não estamos falando de homem e mulher, mas aí os homens, né, e aí começa, aí já foi. Aí a gente se perde um pouco, né? Então, ou seja, é um outro ponto que eu acho que tem a ver com essa mesma problematização do falo e pênis, entende? Ou seja, a gente precisa se dar ao trabalho de entender onde é que esses pontos se encontram, mesmo que eles sejam para se desencontrar um pouco depois, né? Então, enfim, é um pouco por aí que eu acho que a gente precisa tratar um pouco desse sintoma de passar rápido, né? Assim, mas é isso, tem algo aí que, de fato, suspende o binarismo e acho que talvez seja o nosso próximo passo, né? De como radicalizar um pouco isso também, assim, né? Essa maneira de pensar o gozo. E a minha paternidade? Porque a gente já conversou disso no almoço ontem. Mas que acho também que tem algo a investigar aí, né? Acho que é uma pergunta nova que você lança, Ondina. E eu vou responder aqui o que eu te respondi. Não vale, daqui não vale. Mas você perguntou o que você me perguntou, eu vou responder o que eu te respondi. Bom, porque a Ondina deu uma pista, né, pela via da questão do cuidado. Que foi o que surgiu na nossa discussão. Foi a Inês que falou do cuidado? Não, aqui na discussão, okay. Na comissão de leitura, quando eu lancei essa questão, na comissão de leitura apareceu a ideia pela ideia do cuidado, sim. E eu estava dizendo de uma coisa que eu escutei, primeiro assim, eu me lembrei de um dos retornos ao passe que o Bernardino fez, que ele fala que, ao final da análise, né, ele acessou, se não me engano, o amor e as fraldas.
Assim, então, talvez ressoe aí em algo do cuidado. E estava dizendo também de uma fala, Corredor, né, do Sérgio de Matos, dizendo dele com o filho dele de 2 anos de idade, né, que o filho brinca de espada e tal com ele, e ele brinca de almofada, ele é almofada. Ele, de alguma forma, está ali dando um certo contorno, né, assim, para essa experiência. Quer dizer, o próprio pai como objeto, né, da brincadeira do filho. Né? O que talvez inverta aí um pouco, vamos ver como é que isso incide, né, o que você construiu do Batse como filho, como objeto do pai. Né? Enfim. Almofada reconfortante. Muito bom. A almofada tem esse adjetivo reconfortante? Na brincadeira. Ah, na brincadeira do menino. Muito interessante. Bom, vamos ao Prosecco. Maravilha. Maravilhoso. Muito bom.